Nessa trilha, tecnologia e negócios, nosso tema é como os grupos de mídia podem basear suas estratégias no modelo de cocriação. Para falar sobre este novo contexto em nossa indústria, nosso convidado Wagner Cojo, Head de Inovação e Negócios Digitais na Stefanini. Cojo, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Oi, Dani, eu que agradeço o convite, a Sete, muito obrigado aí, é um grande prazer estar aqui com vocês. Bem, eu sei que você veio do meio publicitário, já trabalhou em grupos de comunicação e hoje atua na área de inovação e negócios digitais dentro da Stefanini. Então, diante desse perfil da Stefanini e o teu papel, né, Cojo? Eu queria aproveitar para resgatar um pouco aí o conceito de cocriação, que na realidade o conceito de cocriação estava muito atrelado ao envolvimento de clientes, parceiros, fornecedores para desenvolver produtos, né, e sem dúvida alguma melhoria nos seus produtos e eles serem mais apaixonantes. O que você pode aqui, para começar o nosso Abre Alas, comentar especificamente sobre esse tema? É claro que o processo de cocriação, ele sempre foi muito evidente, muito forte dentro do contexto de comunicação e marketing, né? Tá inerente ali ao contexto da indústria criativa, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que o que muda muito o contexto que a gente teve num passado recente para a realidade que nós temos hoje, ele se dá muito a um modelo de gestão. Então, a gente tem, num primeiro momento, num passado recente, a gente tem um modelo de gestão que ele ainda é um resquício de um movimento pós-guerra, onde a gente vem de uma indústria militarizada, com um processo de comando e controle, um processo hierárquico muito forte, etc., que sempre foi muito evidente dentro das empresas de comunicação, nas empresas de mídia, assim como qualquer outra empresa. Por outro lado, a gente sempre usufruiu de ferramentas, né, dos grandes pensadores de gestão, dos líderes de marketing, etc., que sempre foram ferramentas que nos permitiram ter um aspecto co-criativo forte, né? A ideia da chuva de ideias, do brainstorming, você pensar em iniciativas, trazer 10, 12 ideias diferentes para aprovação de uma campanha. Então, o processo co-criativo ele existe desde sempre, mas a atividade toda está atrelada a um modelo de gestão. Posto esse primeiro entendimento, a gente vem para a realidade de hoje, né? A realidade de hoje é uma realidade mais frenética, uma realidade com uma dinamicidade muito maior e ela tem pouco espaço para alta hierarquia, para um modelo de gestão muito rígido, etc. Ele tem que ter uma atividade mais flexível, mais ágil. Então, eu diria que o que mudou de um passado recente para hoje é que o processo co-criativo ele está buscando cada vez mais uma atividade muito mais multidisciplinar do que uma atividade de gestão mais rígida, né? O grande potencial criativo ele emerge realmente quando a gente tem um processo colaborativo e multidisciplinar, onde a gente traz diversos pensamentos diferentes, diversas características diferentes, modelos de raciocínio diferente para que se possa produzir inovações, né? E a dinâmica de gestão das novas organizações, ou das organizações que estão em evidência, estão também flexibilizando muito esse modelo, né? Dando espaço para que as equipes multidisciplinares tenham a sua atividade independente, a sua atividade sem microgerenciamento, etc., que faz parte também de um resquício aí do pós-guerra. Ele é um movimento que ele também tem uma dificuldade muito grande para as organizações que são mais clássicas e que tiveram muito êxito no passado, porque esses êxitos eles estão ancorados em personas muito específicas, né, dentro do contexto de cocriação. Então, isso precisa se acelerar, isso precisa se modificar de forma estruturante, está inerente à cultura das organizações, para que seja repensado um modelo de atuação que dê a flexibilidade necessária, não somente nas linhas de pensamento, mas no dia a dia das organizações, né? Cojo, aproveitando o gancho aí, trazendo especificamente aqui para o nosso mundo da mídia e entretenimento, toda essa indústria vem passando por um processo muito grande de transformação. Alguns grupos eles vêm atuando mais fortemente numa estratégia de reposicionamento das suas janelas de distribuição, né? Ou seja, ao invés de você ter assim simplesmente uma janela aberta com uma programação linear e uma média de audiência que você não consegue identificar ali quem é o sujeito efetivamente que está do outro lado da tela, né? Uma das iniciativas também conhecidas e está ainda sendo tateada, digamos assim, é o modelo de você abrir as suas portas
abrir as suas principais competências e você trazer as marcas para dentro de casa, ou seja, os próprios anunciantes, para que você modele, né, justamente a cocriação para campanhas, iniciativas de conteúdo. Você acha que a gente está passando por um processo de quebra de cadeia de valor? Eu queria começar com um primeiro ponto, já usando o início da tua fala aí, que ele trata um pouco, né, das empresas pensarem ou não em fazer um processo apartado. A gente passou por uma atividade nessa linha no passado recente, dentro já desse processo de transformação, dentro do setor de tecnologia, que foi conhecido e exposto no mercado aí como o modelo de tecnologia bimodal, né? Onde você tinha uma TI mais voltada ali para o contexto mais de legado da organização, onde são as aplicações que precisam ser sustentadas, etc. E uma TI mais inovadora, né? Que vai buscar novos recursos, novas atividades, testar tecnologias emergentes, etc, etc. Só que o custo para trabalhar uma operação bimodal é muito grande, porque você tem que criar todo um ecossistema e, ao mesmo tempo, você tem que sustentar todo esse ecossistema que você já tem, né? Então, essa atividade da tecnologia bimodal ou dos conceitos de inovação bimodal, ela precisa começar a ser repensada, um movimento de evolução, aonde ela chega no contexto que ela está hoje, que é a integração das áreas, a integração das estruturas organizacionais, para que a operação como um todo tenha uma liderança linear desde o nascimento do outcome da organização, do objetivo principal, até a entrega ágil da solução que está sendo pensada, né? Se a gente analisar as empresas mais inovadoras do mercado, ou as empresas até dentro do setor de Media Tech, que estão com uma posição das mais avançadas, elas não têm essa distinção, né, de bimodal. Isso é caracterizado para empresas que nasceram num contexto de mercado diferente. As que nascem digitais já têm um viés diferente. Por outro lado, até as que nascem digitais, se ela não toma cuidado dentro da evolução que está acontecendo, ela também sofre disrupção. Quando a gente fala de disrupção, a gente tem um trabalho recente de um professor de Harvard brasileiro, que é o Thales Teixeira, que ele criou um conceito, lançou um livro no final de 2019 agora, que é o conceito do decoupling, o desacoplamento, né? Ele percebeu que as empresas elas pegam um elo específico da cadeia e trabalham muito bem aquele elo. Quando ele se especializa naquilo, ele começa a fazer aquilo tão bem que ele quebra um elo da cadeia. Então, ele gera um desacoplamento entre a forma como o modelo de negócios era projetado e entregue antes para a forma como ele começa a projetar e entregar agora. E ele cria uma especialização muito forte em cima disso. Para que ele crie essa especialização muito forte em cima desse processo, ele está o tempo todo olhando para a forma como ele entrega melhor aquele elo, mas tudo não está atrelado à competência que a empresa tem, mas sim à perspectiva que a empresa tem de olhar para o consumidor, para o usuário final daquela solução. Isso muda tudo dentro do contexto de negócios que a gente vive hoje, né? Então, quais são as empresas que vão conseguir ser mais vencedoras ou que vão conseguir atender de forma mais eficiente as necessidades do consumidor? São aquelas empresas que estão olhando para a visão de futuro e tendências e conseguindo antecipar as expectativas e necessidades do consumidor. Você está na vanguarda do que as empresas que estão hoje, como as mais inovadoras do mundo, estão fazendo, né? A Amazon faz isso, Google faz isso, Facebook faz isso. Todas as principais empresas que estão nesse processo de disrupção de mercado têm isso muito forte, que é um dos temas principais que a gente explora dentro desse conceito é o cliente sentado à mesa. Não é fazer uma proto-persona, um entendimento de como o cliente pensa, o consumidor pensa, o que ele acha que seria interessante, mas trazê-lo para a mesa realmente e trabalhar em conjunto com ele para que aquela solução que ele está buscando realmente resolva problemas de negócio ou de soluções que são necessárias para atender uma expectativa dele, né? É trazer isso numa evidência mais forte. Então, existem diferenças, né? A gente não tem espaço hoje para uma pesquisa em profundidade de 1 mês, 2 meses, 3 meses de análise de dados, etc. Hoje o insight tem que vir e tem que ser usado rápido, né? Senão você perde capacidade, você perde competitividade. Aí entra o contexto de data analytics, que tem que ser imputado cada vez mais dentro dessas organizações e que, dentro de um viés de inteligência de negócios,
vai ser assumido cada vez mais pela frente de inteligência artificial, machine learning, etc. Bom, colocado esses dois grandes pontos, como que as organizações podem fazer esse movimento e como que elas podem tirar proveito dessas atividades, né? Elas têm um legado muito interessante, né? De regionalização, de exploração da cultura local das regiões. Eu acho que tem um aspecto muito interessante, uma infraestrutura muito interessante de legado que foi deixado, que ela precisa entrar no contexto de realidade que a gente tem no mercado hoje, mas não adianta você simplesmente criar um espaço ali e dizer que agora a gente vai pensar de forma inovadora, de maneira diferente, etc., e continuar gerindo isso com o seu modelo clássico de gestão. Isso não vai funcionar. Também não funciona você criar esses espaços, criar esses ambientes e não ter as competências técnicas ou o conhecimento necessário para rodar um processo de cocriação como ele tem que ser rodado hoje, né? É necessário. O terceiro ponto aí, ele está atrelado a um mix desses dois movimentos. O entendimento, o conhecimento técnico e comportamental que eu preciso para esse novo mundo da cocriação. E o segundo é, como é que eu utilizo a minha capacidade, o meu sistema todo que eu tenho de estrutura legada, que eu fui construindo ao longo dos anos, as relações todas que eu construí, para trazer esse processo co-criativo em conjunto. Por que o veículo de comunicação ainda mantém a sua mentalidade de pensar em um projeto, em pensar em uma série, uma atividade que ele vai colocar, fazer todo o ciclo de vida dessa solução, vai colocar no mercado, precificar isso, ganhar audiência para ir lá no anunciante buscar o patrocínio ou a participação desse processo, né? Por que eles não sentam juntos, agência, veículo, cliente e consumidor, e cocriam em conjunto uma atividade nova através de um laboratório, um espaço interessante para isso? Então, o ponto reflexivo aqui, para não ter todas as respostas, é: aonde foi que o elo se perdeu? Eu acho que a empresa que conseguir fazer esse movimento, né, a indústria da mídia que conseguir fazer esse movimento e trazer todas as pessoas que estão envolvidas, os stakeholders que estão envolvidos nesse processo, ela vai dar um salto gigantesco. O que ela precisa trabalhar bem é essa atividade de como trazer a visão da ciência de dados, como aplicar machine learning, como fazer a clusterização necessária para entregar essa personalização que você citou na tua fala também, né? Perfeito. Eu acho que isso aqui é um papo por umas 5 horas, assim. Tem que ser um workshop isso aqui para fazer com você. Não é uma entrevista de alguns minutos, não. No próximo episódio, continuo no bate-papo com o Head de Inovação e Negócios Digitais da Stefanini, Wagner Koji.